Bem-vindos à DevCon 2021, palestra sobre OCR do Windev 26, proferida por Júlio César Pedroso. A partir de agora eu estou gravando, então eu vou abrir agora uma outra aplicação aqui que eu chamei de Boleto 2, onde eu uso as mesmas técnicas que eu mostrei anteriormente para vocês. Quem precisar, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer pelo chat e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo, tá? Então, aqui está a mesma classe que eu tenho lá, e aqui eu criei um aplicativo. Aqui, então, eu tenho boletos, que é aquele que eu mostrei para vocês lá. Eu vou escolher um boleto na minha unidade de disco, vou selecionar o texto que eu desejo capturar. Se tiver tudo ok, ele vai funcionar aqui e vai mostrar. Então, é preciso ter um cuidado para selecionar direitinho o texto que você deseja incluir. Ó. Tá? Observem que se eu não pegar direitinho, ele vai... Ó, tá vendo? Então, é importante que você... Aí depende do operador, né? Para capturar adequadamente. Ó. Então, ele capturou a razão social e o CNPJ. Só vou mostrar aqui como é que eu capturo a linha digitável, né? E vou jogar aqui na linha digitável. Certo? E assim eu faço com os demais campos. Vamos lá, vencimento. Eu estou capturando direto da imagem, né? Vou capturar o número aqui. Vou capturar o nosso número. Então, a área que eu selecionar, ele traz para cá. Vou capturar o valor. Certo? Muito bem. Até aqui é a captura. Agora, eu vou escolher o diretório que contém os boletos, porque esse boleto que eu tenho aqui é um modelo, certo? Então, eu vou dizer que esse modelo... Vamos lá, vamos procurar o boleto aqui. Boleto. Pedroso. Então, eu selecionei a pasta. Agora, ele sabe que eu tenho os boletos nessa pasta. E eu vou clicar no botão ir aqui, ó. E vejam o que vai acontecer, ó. Aconteceu, ainda bem, senão eu ia passar vergonha. O que aconteceu? Dentro da pasta boletos, eu tinha 2 boletos e ele foi lá e considerou o primeiro boleto como um modelo e gravou num controle tabela esse mesmo boleto. Então, aqui, essa tabela é em memória e aqui eu tenho um botão disco onde ele faz a gravação do boleto na unidade de disco no meu banco de dados. Vou mostrar para vocês agora o código de como isso acontece. Então, em boleto, o que será que houve aqui? Está aqui. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho um controle de entrada e um botão de seleção, onde eu uso o código para pegar os arquivos PDF e gravar no controle imagem. Então, IMG-OCR é esse controle imagem aqui, ó. É onde será carregado a imagem em PDF que eu desejo usar como modelo para fazer a captura. Dentro de cada campo que eu escolher, eu criei uns botões aqui, botão fornecedor, tá? Que chama uma função chamada ler zona. Nada a ver com outro tipo de zona, é uma zona de tela, tá? Então, essa procedure recebe
parâmetro, elemento da estrutura, que é do tipo retângulo, e o libFchage, que é do tipo controle. Lá na outra aplicação, eu fiz a tradução aqui, eu peguei exatamente como estava no exemplo do WinDev TechTook da PCSoft. Então, um retângulo é uma variável do tipo retângulo. Agora eu vou obter as coordenadas do laço, né, para cada imagem. Então, retângulo.x, retângulo.y, largura e altura, todas elas usam o método da classe TAlaço. Quando que eu tenho isso? Na abertura da minha janela, eu declarei a estrutura que eu desejo capturar, os elementos que eu desejo capturar da imagem, que é o nome do fornecedor, o vencimento, o número, nosso número, valor e linha digitável. Depois declarei um array, né, para esse elemento da estrutura. Tá? Elementos boleto igual ST boleto. Defino uma variável DPI do tipo real e passo uma DPI de 96. Inicializo a classe CLaço com a instância TAlaço. Então, TAlaço é CLaço e imagecr.name true. E passo para o segundo plano. Quando eu clico aqui, eu chamo LearZona, que é a procedure, elementos.boleto, passo o elemento nome fornecedor da estrutura para string stcval, que é aqui, ó, é essa string aqui que recebe. Mesma coisa com o nosso número, passando como argumento agora o elemento vencimento da estrutura. Com número, vou passar o elemento número da estrutura. E assim, em cada botão que eu clico, ele preenche o elemento, inclusive a linha digitável. Depois disso, eu defino o diretório que eu vou trabalhar aqui nesse código. Então, onde está o modelo. Em seguida, no botão ir, está meio escondido aqui, mas vou acessar aqui. Eu faço a extração de cada elemento. Tá? Então, esse lista boleto é do tipo string. Tá? Uso a função flistFile para pegar todos os PDFs do diretório com a constante não recursive. E agora eu vou extrair cada elemento do boleto para a parte selecionada. Então, a string S, nome fornecedor, é igual a OCR extract text, esse boleto. Esse é o comando que a PCSoft disponibilizou para nós, que antes, se nós quiséssemos utilizar, nós tínhamos ou que pagar por uma ferramenta de OCR caríssima, ou usar o que tem free na internet, tipo o Tesseract, mas sem as facilidades que a versão 26 nos apresenta. Então, o OCR Extract Texto recebe esse boleto, que é um aliás de lista boleto, e os elementos da minha estrutura. Então, nome do fornecedor, número, vencimento e nosso número. Tá? Depois eu faço a formatação dos valores monetários. Tá? O que eu fiz aqui? Tá? Pego a linha digitável, transformo a data que eu capturei em string para a data, com a função string to date, e adiciono no meu controle tabela com a função table boletos add line with animation. Tá? Isso me permite fazer a captura dos boletos e gravar no controle tabela.
Temporariamente, pessoal, eu desativei os microfones, mas daqui a pouquinho eu abro de novo para que vocês possam apresentar as suas considerações, apenas para deixar a nossa palestra mais fluida, né? Muito bem. Depois eu criei um botão consultar, onde eu faço a consulta do banco de dados, apenas passando para o segundo plano, e a tabela, onde eu vejo o que eu gravei. No plano 2, está o meu controle de tabela, tá? Onde eu gravo os dados. Então, vou abrir a descrição aqui. Então, nada mais é que um controle de tabela já conhecido de vocês, né? Ela é preenchida via programação. Voltando no plano 1 aqui, eu tenho uma função duplo clique ainda que mostra o documento digital, né, que eu utilizei para gravar. Em linhas gerais, o que o controle ACR faz é isso. Mas nós vamos ver algumas coisas bastante interessantes aqui. Então, aqui, primeiro vamos pegar aqui, só mostrar para vocês aqui. Eu vou selecionar um outro boleto aqui. Tá? Aqui ele aceita os controles em formato string. Então, se eu pegar aqui, em vez de pegar o fornecedor lá, eu pegar toda essa linha aqui, ó, e clicar em fornecedor, veja que ele trouxe aquilo que eu capturei e notem que ele retirou os espaços que tem aqui, ó, tá? Então, quando eu capturo a linha digitável, por exemplo, aqui, ó, ele me traz com os pontos e tudo. Mas, quando eu vou gravar isso, vocês vão observar que eu retiro esses caracteres usando a função no caractere, tá? Então, eu retiro os espaços e os pontos para gravar isso sem esses pontos. Em tempo de execução, vamos pegar aqui, vamos pegar um outro aqui, para vocês não pensarem que eu trabalho sempre com os mesmos aqui. Então, vou pegar aqui o IPVA de 2021, a segunda parcela, vou abrir aqui. Ah, então, vou pegar aqui, ó, a linha digitável do IPVA aqui, ó. E vou gravar aqui, ó. Tá? Se eu quiser gravar, por exemplo, qualquer campo da imagem, eu posso fazê-lo, tá? Ó. Aquilo que eu selecionar é que ele vai trazer para cá. Então, isso abre um leque de possibilidades. Por exemplo, uma empresa que tem centenas de boletos ou centenas de documentos, se o cara fosse digitar um por um, ia ser um problema sério. O que acontece quando eu uso o OCR aqui? Eu crio um modelo e, a partir desse modelo, eu gravo tudo aquilo que corresponde ao modelo que eu selecionei. Então, é uma ferramenta de alta produtividade. Vamos fechar aqui e vamos ver algum outro detalhe que nós temos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho planilha. E aqui eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Primeira coisa, se o controle que eu vou usar, ou o PDF que eu vou usar, for protegido, isso não vai funcionar, tá? Então, um detalhe que não está
explicado na documentação, que só com a prática eu descobri. Vou abrir uma planilha aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Vamos lá. Não sei se está aqui, boleto 2. Então, eu tenho um boleto, uma planilha aqui que é um cartão ponto. Então, eu carreguei esse cartão ponto aqui. Tenho a data de entrada, saída, e eu vou mandar imprimir esse boleto, essa planilha agora com os recursos do WinDev. E ao invés de imprimir, eu vou mandar exportar para um arquivo PDF. E vou passar o nome aqui para direto.pdf. Eu vou salvar. Pergunta se quer abrir o documento. Está aqui o documento aberto. Eu vou fechar agora o PDF. Ok. Agora eu vou abrir imagens aqui, ó, e vou escolher o direto PDF. Abrir. Veja que ele trouxe, observe que a data não foi processada, porque a maneira como o Excel grava as datas é diferente daquilo que o WinDev grava, então tem que fazer um tratamento nisso. Mas vamos imaginar que eu queira agora pegar esse cartão ponto aqui, que está em PDF, e eu queira transformar novamente em texto. Então, eu venho até aqui, seleciono essa área, clico em OCR, demora um pouquinho porque ele fica fazendo a conversão. Veja que ele converteu direitinho, ó. Tá? Então, ele trouxe entrada, saída. Eu capturei. Isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma string. Então, vocês sabem que a partir de um controle string, vocês podem trabalhar adequadamente. Agora, vamos pegar uma outra imagem que eu tenho aqui, que é cartão PDF. Abrir. Também vou poder selecionar, é o mesmo que eu tinha antes, então o que eu quero pegar é um outro aqui. Eu quero pegar o cartão... Acho que imprimir cartão 2, imprimir PDF. Eu só quero aqui, ó. O que acontece aqui? Quando eu salvei a minha planilha, eu salvei ela com bordas. E o controle ACR, ele interpreta somente o texto. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou selecionar aqui. Clicar em OCR. Aguardando um pouquinho até que ele leia. O que aconteceu aqui? Como ele não consegue ler o que não é texto, porque as linhas e as bordas são um elemento gráfico, ele não popula a minha tabela diretamente acima, como fez antes. O que ele faz? Ele pula todos os caracteres gráficos e mais abaixo ele preencheu o controle tabela. Veja agora aqui que ele pegou o cartão ponto, retirou os caracteres gráficos e trouxe somente os textos. Ó. Se eu pegar, vamos pegar um outro aqui. Um texto maior agora. E agora vocês vão observar uma coisa. Ele não vai capturar isso aqui. Tá vendo? Não aconteceu nada aqui, ó. Vou pegar de novo aqui. Porque ele está tratando isso como uma imagem e não como um texto. Então, esses detalhes... E tem mais uma coisa. Se o documento for multipágina, também você não consegue importar. Então, para que você possa fazer essa importação, você tem que abrir o documento como uma única página. Aí existem as funções de PDF que nos permitem
abrir um PDF. Observaram aqui, ó, que ele não conseguiu fazer a importação em linha porque o documento não foi salvo no formato adequado. Então, vai acontecer algumas vezes de vocês tentarem abrir um documento PDF e ele não ser uma cópia fiel daquilo que deveria ser, como nesse caso aqui, ó, vou pegar o cartão PDF, abrir. Agora sim, ó, o documento foi salvo como um PDF válido. E nesse caso, ele imprime diretamente, né? Ou seja, ele faz a transformação de imagem para texto direitinho. Ao passo que, se o documento não foi salvo de forma adequada, ele não vai conseguir fazer isso. Mas, além disso, outro recurso interessante que tem é você selecionar só uma parte da imagem, como a gente já viu antes lá nos boletos. E, quando joga para cá, ele trouxe só aquela parte da imagem. Vamos pegar aqui, só isso aqui, jogar para cá. Ó. Então, a imagem sendo salva num formato adequado, me permite fazer uma captura de boa qualidade. Eu vou agora abrir os microfones para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente vai conversar a respeito disso. Só para mostrar ainda para vocês uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui, antes de abrir os microfones, eu vou capturar um boleto aqui. Vamos lá nos boletos. Vamos pegar aqui King Host. Eu vou capturar o boleto aqui. Quanto mais bem definida a imagem, melhor a captura, né? Então, esse seria o caso, muitas vezes, de capturar, criar controle de imagem, deixar a imagem um pouquinho maior para ficar melhor o trabalho aqui na área de digitalização. Se você selecionar errado, pode ser que o valor seja gravado errado. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aqui ele capturou certo. Eu vou fazer ele capturar errado. Vou colocar fora aqui. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Vamos lá. Pegar no meio aqui. Ó, aqui ele não conseguiu capturar. Então é preciso que você coloque direitinho o retângulo para que ele capture. E a linha digitável. Ok. Muito bem. Selecionamos agora a pasta boleto. King Host. Agora clicamos em ir. Vamos lá. Vamos dar um duplo clique aqui. Veja que ele abriu o controle PDF e trouxe a imagem digital que serviu de base para a captura. Como vocês devem ter percebido, você pode manter um histórico de todos os boletos.
sem maiores problemas. Está aqui no meu banco de dados, HFSQL. Então, aqui eu tenho o banco de dados boletos. Observem que tenho os boletos que eu capturei lá, ó, gravados no meu banco de dados. Numa próxima aula, ou no próximo vídeo, no próximo encontro, eu vou mostrar isso funcionando também no WebDev. E, além de tudo, isso também funciona no Windev Mobile. A parte do Windev Mobile é um pouquinho mais complexa do que o que eu mostrei aqui, mas você pode ler uma imagem PDF no Windev Mobile e transformar ela num dado gravável. Isso, pessoal, é um recurso que eu considero bastante interessante. Deixa eu só abrir agora aqui o... Agora vocês, quem quiser apresentar suas considerações, fazer alguma crítica, algum comentário, está disponível. É só clicar lá e dar a sua opinião. Mais uma vez, queremos agradecer o apoio que temos recebido sempre da WX Soluções, representante oficial da PCsoft para o Brasil. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.